Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito sois, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia, através da Rádio Liberdade FM, vocês aqui na capela da Casa de Nazaré, você também que medita conosco a Palavra de Deus através do nosso canal no YouTube, nós hoje, nesta quarta-feira, 1º de outubro, celebrando esta festa tão bonita de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, monja carmelita descalça, de apenas 24 anos de vida, celebrando a abertura desse mês da oração e do trabalho, mês missionário, mês do Santo Rosário, celebrando Jesus Cristo, a razão de ser de nós estarmos aqui, o grande amor da vida de Teresinha e que deve também ser o grande amor da nossa própria vida, esse Cristo Jesus que nos chama, nos forma e nos envia como missionários, como peregrinos de esperança e de paz por esse mundo. Celebrando a festa de Santa Teresinha, padroeira tanto do apostolado da oração quanto da obra missionária da igreja inteira, nós ouvimos leituras tão bonitas. O Evangelho, eu vi que vocês ficaram aí todos desbaratinados nesse livrinho, mas de fato o Evangelho é próprio da família do Carmelo, por isso o livrinho meu aqui é diferente, né? Eu não quis mudar as outras leituras porque sabia que vocês iam ficar mais perdidos ainda, então eu conservei pelo menos o Evangelho. Esse Evangelho que nos fala desse apelo de Jesus, esse convite de Jesus, de aprendermos dele que tem um coração humilde e manso, mas não apenas isso. Jesus nos revela o segredo de Teresinha. Santa Teresinha descobriu que para ser santo não é preciso grandes coisas. Para ser santo, pelo contrário, é preciso ser sempre muito pequenino. Por isso, ela é a fundadora daquilo que nós chamamos de a pequena via, o pequeno caminho. Santa Teresinha sempre foi uma mulher, uma freira, uma monja, que fugia das grandezas desse mundo. As próprias irmãs do convento de Lisieux diziam no processo de beatificação dela:
Falava: olha, sinceramente a gente fica abismado de ver o processo de beatificação dela caminhando tão logo, porque nós que convivemos com ela, era uma freira tão simples, uma freira sem nada de especial aos nossos olhos, que se não fosse por isso, ela teria passado despercebida dentro do próprio convento de Lisieux. Hoje, a grande Santa Teresinha, talvez a santa mais famosa da família carmelitana, ganha o coração de tantos devotos e tantos fiéis, justamente por ser pequena. Como é pequena, ela se encaixa em todo canto. Como é pequena, ela vai se enfiando na nossa vida e nos convidando, em primeiro lugar, a buscarmos essa pequenez que nos fará compreender a grandeza do reino de Deus. Disse Jesus: eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor escondeu, olha que palavra forte, o Senhor escondeu as belezas do reino para quem se sentia muito grande, e revelou as belezas do reino para todos aqueles que se fizeram pequenos. E quem puxa a fila da pequenez é justamente a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. E atrás de Jesus, Maria e José vão todos os santos e santas, e hoje Santa Teresinha. Essa pequenez que nos faz colocar muito amor naquelas coisas pequenas que ninguém enxerga, que nos faz colocar amor muito grande por Deus e pelas almas nas coisas mais sem graças do dia a dia. Ou seja, santificar-se lá na sua casa, fazendo aquele seu trabalho que ninguém enxerga, um trabalho que às vezes ninguém reconhece, que ninguém te diz: olha, muito obrigado. Mas se você fez aquele trabalho e ofereceu aquele trabalho por amor a Deus e pela salvação das almas, você se igualou a Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus viveu num tempo muito difícil, não muito diferente dos tempos que nós vivemos. A França devastada pela Revolução Francesa, o ateísmo presente, e ao mesmo tempo um medo imenso de Deus. Santa Teresinha, ela diz: mas como eu posso ter medo de Deus, se Deus é o Pai tão bom? E Santa Teresinha vai se oferecer então como a vítima para o amor misericordioso de Deus. Todo mundo, os padres, as freiras, falavam demais da justiça de Deus, porque a justiça de Deus, e Santa Teresinha dizia: mas ninguém lembra que Deus também tem amor? E ela então vai diante de Jesus e fala: Senhor, todo esse amor que ninguém está querendo, eu quero para mim, porque eu estou cheio de gente para dar. E ela então se coloca diante do amor misericordioso de Deus e diz: enche as minhas mãos desse amor misericordioso, para que eu possa distribuir em favor dos pobres pecadores. E tanto que Santa Teresinha dizia: eu quero chegar nos céus de mãos vazias, porque todo o amor de Deus que eu recebi, eu quero distribuir em favor dos outros. Santa Teresinha, já antes de entrar para o convento, tem esse desejo de amar e de se consumir pelas almas. Ela que havia visto um homem ser ameaçado de condenação de morte, como de fato o foi, na guilhotina, porque havia feito ali um crime horrível. Esse homem que era inimigo de Deus, inimigo da igreja, Santa Teresinha, quando ouve dizer que esse homem ia ser morto, Santa Teresinha corre para junto de Jesus e fala: Senhor, lembra que o Senhor também conseguiu converter o São Dimas no último instante de vida, então eu assumo como mãe esse homem para que ele não morra em pecado, eu não quero que ele se perca. Pois bem, o homem é morto. Aquilo parte o coração de Santa Teresinha, mas o prêmio de Santa Teresinha vem na notícia do jornal. Aquele homem ateu, inimigo da igreja, que viveu uma vida em pecado,
recusou todos os meios de salvação. Minuto antes da sua morte, ele pede ao padre que estava ali que oferecesse para ele um crucifixo, para que ele beijasse antes de morrer. Santa Teresinha louva e adora a misericórdia de Deus e diz: Senhor, aquele beijo colocou aquele homem no céu. Por isso, na imagem de Santa Teresinha tem aquela imagem bonita de Jesus crucificado. É a imagem do primeiro filho que Santa Teresinha teve, um bandido ateu condenado à morte, e que ela alcança a conversão daquele homem. Mas nem só de flores é a vida de Santa Teresinha. Santa Teresinha passou por crises de fé muito grandes, como nós também às vezes passamos. Parece até impossível imaginar que a Santa Teresinha chegasse a duvidar das coisas do céu, mas o demônio não dá trégua para ninguém. E Santa Teresinha chegou ao ponto de, naquela época não tinha caneta Bic, né? Era aquelas canetas de tinteiro. Santa Teresinha chegou ao ponto de fazer um cortezinho assim na mão, encher o tinteirinho de sangue e escreveu "Creio em Deus Pai" com seu próprio sangue, dobrar o papelzinho e pôr no bolso, para que quando o demônio a atormentasse, dizendo: o céu não existe, Deus não existe, é perca de tempo, Santa Teresinha dizia: Senhor meu Deus, se um dia por fraqueza a minha boca disser que eu não creio, o meu sangue é minha defesa, com o meu sangue eu professo a fé. Pediu a Jesus a morte dele na cruz, a morte do abandono, e teve uma morte dolorosíssima, tanto que as próprias irmãs pensavam que ela estava possuída pelo diabo, porque as dores eram terríveis. Mas ela não reclamava, ela dizia para as irmãs: não fiquem bravas, não fiquem com medo, é o melhor presente que Jesus me deu, porque eu pedi a Ele a morte dele na cruz como presente de vida. E a morte de Cristo foi a morte no abandono. Meu Deus, por que me abandonastes? E justamente essa frase do final da primeira leitura de Neemias resume a vida de Santa Teresinha: porque a mão bondosa de Deus me protegia. Santa Teresinha se fez tão pequena que ela pôde se refugiar debaixo da mão de Deus. Santa Teresinha se fez tão pequena que na sua pequenez ela foi entrando nos corações ao longo de todo esse tempo, para infundir em mim, em você, em cada um que se faz devoto dela, essa confiança tamanha no amor misericordioso, que nos faça arder de amor por Deus e pela salvação das almas. Essa menina de 24 anos apenas não acrescentou dias na sua vida, mas soube acrescentar vida nos seus dias. Santa Teresinha do Menino Jesus queria subir às alturas da santidade, mas se reconheceu pequena, ao ponto dela olhar para Jesus e dizer: Senhor, o Senhor pregado na cruz é o grande elevador que se abaixa até nós e nos levanta até o Pai. Quem se aproxima de Cristo deve aproximar-se com esse sentimento de pequenez, deve aproximar-se com esse amor confiante nesse Deus que é justo, sim, é justo, justíssimo, mas a justiça de Deus é inseparável da sua misericórdia infinita. O desejo de Deus de salvar o ser humano fez com que o Filho de Deus deixasse o seu coração ser aberto pela lança. Esse amor misericordioso de Deus fez com que Cristo se derramasse no Calvário e continuasse a se derramar até hoje e até o fim dos tempos no altar da Eucaristia. Esse amor salvador de Deus que vem a nós como chegou para Teresinha, nas coisas tão pequenas, como por exemplo o sorriso da Virgem Maria. Santa Teresinha, doentinha como ela só, foi curada pelo sorriso de uma imagem de Nossa Senhora. Um sorriso é capaz de curar tantos males. Vocês e eu
temos tudo que Santa Teresinha teve. Tudo. Eu desafio vocês a me dizerem uma coisa que Santa Teresinha teve e vocês não têm. Tudo que Santa Teresinha teve nós temos. A igreja, os sacramentos, a palavra, a Virgem Maria, problemas, dificuldade, consolações, alegrias. A diferença é que Santa Teresinha tinha uma meta: quero ser santa. Pergunto a vocês, nós que temos tudo que Santa Teresinha teve, nós também temos a mesma meta que ela teve? Que a Virgem Maria, que sorriu para Teresinha, também sorria para mim e para vocês no dia de hoje, para que, curados pelo sorriso da mãe, nós sejamos mansos e humildes como Jesus, pequenos como Teresinha, e um dia nos encontrarmos todos no céu, não porque a gente pode alguma coisa, mas porque a mão bondosa de Deus sempre nos protege. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.